O livro de Enoque, banido da Bíblia, revela mistérios chocantes de nossa história. O manuscrito de Enoque começa com um aviso a toda a humanidade e aos anjos caídos que fizeram da terra um lar de devassidão, derramamento de sangue e feitiçaria. O livro de Enoque foi removido dos cânones bíblicos judaicos e cristãos nos primeiros séculos do novo calendário. Ele revela segredos sobre os quais a igreja se cala. De acordo com os escritos antigos, Enoque era o guardião de todos os tesouros do céu, o chefe dos arcanjos e o ministro imediato do trono de Deus. Há também menção dos anjos caídos e do fato de terem pecado aqui na terra, porque começaram a se multiplicar com mulheres terrenas e revelaram a elas segredos celestiais para os quais a raça humana ainda não estava pronta. A proibição do livro provavelmente também foi influenciada pelo fato de conter profecias sobre o próprio Cristo. Permaneça até o final do vídeo para descobrir com o livro mais misterioso e sagrado em toda a história espiritual da humanidade. Assusta a igreja. Consciência. Quem é Enoque? É importante dizer que existe dois homens chamados Enoque na linhagem de Adão e Eva. O filho de Caim, Enoque, neto de Adão, é diferente de Enoque, filho de Jared. Este vídeo não traz a verdade absoluta, tenha-o como um ponto de partida para suas buscas. Enoque é filho de Jared, um descendente do primeiro homem, Adão, de sua 7ª geração, o bisavô do famoso Noé. Ele é um professor e educador, seu nome se traduz como iniciador. O Antigo Testamento não fala de seus escritos, mas ainda lhe dá um lugar em Gênesis 5, 21 a 24, apenas o suficiente para indicar o número de seus anos, 365, confirmando a existência de sua pessoa e descrevendo sua vida na frase lacônica, que deu origem a inúmeras interpretações. E Enoque andou com Deus e desapareceu porque Deus o levou. Também há uma lenda de que Enoque é, na verdade, o rei bíblico e sacerdote Melquisedeque. Uma das explicações tradicionais para a existência paralela da literatura apócrifa cristã ao lado da oficial é que os apócrifos fornecem respostas onde a Sagrada Escritura se cala ou age de forma misteriosa. Enoque também é acreditado como o criador da escrita e da astrologia. Além disso, ele se comunica com Deus e é um mestre religioso do povo, um profeta e um sábio. Muitos pais da igreja, como Justino Mártir, Atenágoras de Atenas, Ireneu, Clemente de Alexandria, Orígenes, Tertuliano e Lactâncio, escreveram sobre ele, falando com grande respeito por Enoque. Seus escritos contêm muitas alusões ao livro de Enoque e, em alguns casos, advogam explicitamente o uso do próprio livro como escritura. Voltando ao livro de Gênesis, onde ele é descrito como o 7º dos 10 patriarcas, antes do dilúvio, cada um deles é dito ter vivido por vários séculos. Gênesis 5 apresenta a genealogia desses 10 indivíduos de Adão a Noé, indicando a idade em que cada um se tornou pai do próximo, bem como a idade de cada um na morte. No entanto, notamos aqui que Enoque é uma exceção, pois é dito que ele não viu a morte, escrito em Hebreus 11, 5. Além disso, Gênesis 5, 22 a 24 afirma que Enoque viveu 365 anos, o que é significativamente menos do que os outros patriarcas antediluvianos, que são registrados como morrendo com mais de 700 anos de idade. O breve relato de Enoque em Gênesis 5 termina com a escritura críptica de que ele não estava, porque Deus o levou. Tudo o que narraremos a seguir, visto em uma escala maior, mostra a grande devoção de Enoque ao Senhor e, respectivamente, o grande amor e tratamento especial do Senhor a Enoque. De acordo com algumas teorias, Enoque foi traduzido vivo para o reino de Deus como seu anjo. Assim, as palavras "ele não viu a morte" são interpretadas. Vamos examinar os 5 volumes escritos por Enoque para entender o que está contido lá, quem assusta e com o quê. O Livro dos Vigilantes. Este livro marca o início do manuscrito. Descreve a queda dos vigilantes, ou anjos vigias, que se tornam os pais dos Nefilins. Gênesis 6, 1 a 4. Neste escrito também estão as contas das viagens de Enoque nos céus.
O livro começa com uma introdução que diz que Enoque é um homem justo cujos olhos foram abertos por Deus para que ele visse as visões enviadas a ele pelo Santo nos céus. Ele lhe mostrou os filhos de Deus e, a partir deles, ele ouve tudo e sabe que o que ele viu. Mas o que ele viu não acontecerá a esta geração, mas a uma geração que ainda está por vir. O livro também nos fala sobre Deus vindo à terra no Monte Sinai, com seus exércitos para pronunciar julgamentos sobre a humanidade. Como todas as coisas, são predestinadas por Deus e acontecem em seu próprio tempo. Os pecadores perecerão, e os grandes e os bons continuarão a viver na luz, na alegria e na paz. A primeira seção do livro descreve a interação dos anjos caídos com a humanidade, caídos a tomar esposas humanas para gerar filhos, e Semjasa, que era o líder deles, disse a eles: "Tenho medo de que vocês realmente não concordem em fazer isso, e eu sozinho terei que pagar o preço por um grande pecado." E todos responderam a ele e disseram: "Vamos todos jurar e nos comprometer mutuamente com juramentos, não abandonar este plano, mas fazer este ato." Então todos juntos juraram e se comprometeram com maldições mútuas a ele, que desceram nos dias de Jared até o topo do Monte Hermon, e o chamaram de Monte Hermon, porque eles tinham jurado e se comprometido mutuamente com juramentos sobre ele. Isso leva à criação dos Nefilins ou gigantes, como descrito no livro. Eles engravidaram e deram à luz grandes gigantes, cuja altura era de 300 côvados, que destruíram todos os ganhos dos homens. Havia um verdadeiro inferno e caos na terra. O livro também discute o treinamento decadente dos humanos pelos anjos caídos, mais notadamente Azazel. E Azazel ensinou os homens a fazer espadas, facas, escudos e couraças, e os familiarizou com os metais da terra e com a arte de trabalhá-los, com braceletes, com ornamentos, com o uso de antimônio, com o embelezamento das pálpebras, com todos os tipos de pedras preciosas e com todas as colorações. E surgiram muitas maldades. Eles cometeram fornicação, se desviaram e se corromperam em todos os seus caminhos. Senjaz ensinou encantamento e erradicação, Armarus a resolução de encantamentos, Baraquijal a astrologia, Cocabel as constelações, Ezequiel o conhecimento das nuvens, Araquilo os sinais da terra, Shamsil os sinais do sol e Sariel o curso da lua. Então Miguel, Uriel, Rafael e Gabriel apelam a Deus para julgar os habitantes do mundo e os anjos caídos. Deus envia Uriel para contar a Noé sobre o cataclismo iminente e o que ele deve fazer. Então o Altíssimo disse: "Vá até Noé e diga-lhe em meu nome, esconda-se e revele a ele o fim que está por vir, que toda a terra será destruída e que um dilúvio virá sobre toda a terra e destruirá tudo o que nela está. E agora instrua-o para que ele possa ser salvo e sua descendência seja preservada por todas as gerações do mundo." Deus ordena a Rafael que prenda Azazel, dá instruções a Gabriel sobre os Nefilins e ordena a Miguel que prenda os anjos caídos. Os capítulos 37 a 71 do livro de Enoque são chamados de Livro dos Provérbios. Aqui, o debate acadêmico se concentra na tese de que ele se baseia no Livro dos Vigilantes, como um complemento em que apresenta o desenvolvimento posterior da ideia do juízo final e da escatologia, lidando não apenas com o destino dos anjos caídos, mas também com dos reis ímpios da terra. O que é interessante neste livro é que a expressão Filho do Homem é usada para o herói escatológico, que também é chamado de justo, escolhido e Messias, sentado no trono de glória, no julgamento final. O primeiro uso conhecido de Filho do Homem, como título específico nas escrituras hebraicas, está no livro de Enoque, e seu uso pode ter desempenhado um papel na compreensão e uso do título pelos primeiros cristãos. O livro astronômico. Foram encontradas 4 edições fragmentárias do livro astronômico em Qumran. Elas também incluem material não encontrado em versões posteriores do livro de Enoque. Este livro contém descrições do movimento dos corpos celestes, bem como conhecimentos do cosmos revelados a Enoque em suas jornadas ao céu, guiado por Uriel.
Ele descreve o calendário solar, que mais tarde também foi descrito no livro de Jubileus, usado pela seita do Mar Morto. O ano era composto por 364 dias, divididos em 4 estações iguais de 91 dias cada uma. Cada estação consistia em 3 meses iguais de 30 dias cada, mais um dia extra no final do terceiro mês. Assim, o ano inteiro consistia exatamente em 52 semanas. Cada ano e cada estação sempre começavam na quarta-feira, que era o 4º dia da criação, como é contado em Gênesis, o dia em que as luzes no céu, as estações, os dias e os anos foram criados. O livro Sonhos. O livro Sonhos, ele contém visões da história de Israel, remontando ao que a maioria interpreta como a revolta dos Macabeus, datada do período dos Macabeus, por volta de 163 a 142 a.C. De acordo com a Igreja Ortodoxa Etíope, foi escrito antes do dilúvio bíblico. O livro continua com visões e contas alegóricas da história de Israel, em que animais são usados como símbolos de seres humanos e pessoas como símbolos de anjos. A seguir, o nascimento de Noé. Esta parte aparece nos fragmentos de Qumran, separada do texto anterior por uma linha em branco, parecendo assim um apêndice. Ela fala sobre o dilúvio e sobre Noé, que nasceu com a aparência de um anjo. Finalmente, conclusão. Este trecho não é encontrado em Qumran e é considerado obra do último redator. Ele enfatiza a geração de luz em oposição aos pecadores condenados à escuridão. Por que este livro bíblico antigo é negligenciado e até proibido pela religião oficial quando contém tanta história sobre nossas origens? O que mais ele diz? Enoque entendia a importância de sua missão. Ele não só estava destinado a salvar a humanidade, mas também a preservar a sabedoria divina para as gerações futuras. Enoque se tornou um herói, um mensageiro de Deus, cujas visões e experiências eram inigualáveis. No entanto, à medida que as águas do dilúvio subiam e o mundo antigo desaparecia sob elas, as evidências das estranhas criaturas, da tecnologia avançada e dos seres celestiais desapareciam com ele. O dilúvio apagou as pegadas desses eventos extraordinários da história da humanidade, deixando apenas as narrativas e os registros de Enoque para contar essa incrível história. Hoje, enquanto examinamos os escritos de Enoque, podemos nos perguntar se há mais do que encontramos, se os mistérios do passado contêm respostas para questões não resolvidas. Talvez haja verdades ocultas ou até mesmo evidências de antigos visitantes extraterrestres. O livro de Enoque continua a desafiar e inspirar, convidando-nos a explorar os limites do conhecimento e a busca pela verdade, que permanece oculta nas entrelinhas das antigas histórias. E assim, aguardamos o dia em que a verdade finalmente nos será revelada.